Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de dezembro de 2022, segunda-feira, para mais uma reunião pública, onde recebemos o nosso irmão querido Evaldo Raia, que virá conversar conosco sobre um tema muito bonito. Esse tema é o Guia Real. Esse assunto está baseado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E esse título, o Guia Real, está nesse livro, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A minha edição é uma edição bem antiga, né? Mas antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, a nossa reunião pública, nós vamos fazer uma leitura de um trecho de uma página desse livro aqui, ó, Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. E essa página, ela foi assinada por Everton Quadros. E o título é A Religião de Jesus. E diz assim: cultivando o pensamento libertador com que a nova revelação te insufla a vida, reflete na religião de Jesus. Em todas as circunstâncias, reconheçamos-nos defrontados pelo Mestre no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. E executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva, com que lhe ampliou todos os preceitos em luzes de ensino e afirmação de trabalho. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade em penhor de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe o corpo e alma. Explicou a verdade, tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Sem qualquer laivo de culta personalidade, viveu no seio da multidão. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos amigos espirituais, rogando a bênção do Pai para cada um de nós, para os nossos lares, para as nossas boas propostas de trabalho no bem, que cada um de nós, Senhor, possa se manter firme nos seus objetivos, buscando sempre divulgar esse evangelho em meio a toda a humanidade, mas, acima de tudo, também colocar em prática os ensinos que o Mestre Jesus nos legou. Que assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, possamos fortalecer o nosso espírito, equilibrar as nossas energias, e te pedimos, por acréscimo de misericórdia, que fortaleça os nossos ombros, para que cada um de nós, com muita coragem, dignidade e amor, carregue a sua própria cruz. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas e agradecendo a toda essa pleiade de espíritos que sempre tem nos ajudado, te pedimos, ó Pai, que nos permitem dar por iniciado a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra. Evaldo, você tem até 7h30, se precisar pode ir até 7h35 para fazer as suas considerações sobre esse tema, o Guia Real,
que está no livro Religião dos Espíritos, e é referente à questão 625 de O Livro dos Espíritos. A palavra está com você, que Deus abençoe a você, abençoe todo mundo. Cadê o microfone? Boa noite a todos, obrigado novamente pelo carinho do convite, Rose, e todos os irmãos do CF, porque o Espírito de Verdade nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que ele nos dá duas orientações, dois mandamentos. Um é espíritas amai-vos, e o segundo é instruí-vos. Porque nós somos participantes de uma doutrina que não tem como objetivo engessar os nossos pensamentos para nós seguirmos a orientação do dirigente da casa tal, dirigente da casa tal, do médium tal, do médium tal. A proposta da doutrina espírita é que nós tenhamos apenas um guia e modelo, como está na resposta da questão 625, que Emmanuel vem dar um trato nessa resposta que a leitura nos faz emocionar. Porque Emmanuel, eu não vou ler o texto todo, não, tá, Rose? Porque é um texto tão bonito que, se a gente ler, eu acho que tem mais o que falar depois, né? Mas a proposta de Emmanuel, nesse texto, ele elenca inúmeras atividades da vida social que, muitas das vezes, nós tomamos como referência. O sacerdote tal, o político tal, o doutrinador tal, o médium tal, o professor tal, o engenheiro tal, enfim, inúmeras. Emmanuel relata ali, faz uma relação de inúmeras atividades profissionais ou religiosas que se nós formos seguir a esses irmãos, nós iremos nos decepcionar invariavelmente, porque, por estarmos ainda num plano de prova e expiação, estamos infinitamente aquém da possibilidade de acertar constantemente nas nossas opiniões ou nas nossas ações. Então, Emmanuel faz uma relação ali de inúmeros irmãos em diversas atividades que fazem com que a gente tenha um raciocínio mais claro acerca de quem seria realmente o guia real ou guia e modelo que nós deveríamos arbitrar como sendo aquele que nos orientasse. Porque nós vivemos ainda num planeta onde a necessidade de ídolos de pedra é muito forte dentro da gente. Vejamos só, quando a gente é novo, que a gente casa, quando nasce o primeiro filho, nós chamamos de príncipe, de rei, de anjo, de todas as denominações que nós achamos como sinal de pureza para aquele filho que nos está sendo concedida pela misericórdia do Pai. Mas no transcorrer da vida, do desenvolvimento daquela criança, a gente começa a notar que ele não é tão anjo como a gente imaginava, que ele não tem nenhuma realeza que nós asseguramos ser uma realeza que nos faria o coração ficar tranquilo. Não tem ainda a possibilidade de exemplos de alto nível que nos fizesse alegrar pela condução da vida dos filhos que Deus nos confiou. Mas, mesmo assim, a gente deixa de amá-los? De forma nenhuma. Reconhecemos as dificuldades desses espíritos que Deus nos confia na condição de filho, de afilhado, de sobrinho, de neto, de irmão, seja qual for a relação, mas Deus nos confia no intuito de nós irmos moldando o caráter daquele espírito para que ele possa progredir em relação ao aspecto moral da vida, como é proposta da doutrina dos espíritos. E com Jesus foi assim? Nós vemos que no relato da vida do Mestre há diversas tentativas de associar Jesus a um homem comum, a um homem do plano de prova e expiação que está estabelecido. No próprio relato dos evangelistas, eles colocam determinadas situações que nós tomamos como verdade absoluta. Quer ver uma?
A parábola, eu chamo de parábola porque é chamado de encenação profética, a parábola dos vendilhões do templo, que João relata que Jesus entra no templo de Jerusalém, no pátio dos gentios, e vê ali aquela venda de animais para o holocausto, os cambistas trocando as moedas de mais diversas localidades a moeda corrente lá do templo, e diz o evangelista que Jesus toma pela mão um azorrague e começa a chicotear os vendilhões e derruba as bancadas. Vocês acham que Jesus fez isso mesmo? Acho que Jesus tomou uma atitude tão comum do Evaldo de se enraivecer, de se aborrecer por qualquer descontentamento, e o Evaldo toma a atitude que muitas vezes se envergonha dos atos? Não. Aquilo é o que se chama, na tradição hebraica, de profecia encerrada. Tem vários relatos disso no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Por quê? Porque Jesus é um Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. O nome de Jesus Cristo. Não. Cristo é uma condição hierárquica que, na visão do povo hebreu, Cristo e Mexiá, ou Messias, é a mesma coisa. Dos gregos, demiurgo, como Sócrates fala, e Christos, como os gregos falam, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala no Cristo, nós estamos falando no espírito que alcançou um patamar de progresso moral incalculável para nós, a ponto dele poder entender a vontade de Deus diretamente. Não tem Wi-Fi, não, sabe? Jesus e Deus não tem Wi-Fi, não. Wi-Fi não, é ligação imediata. Por quê? Porque ele, na condição de Cristo, ele fez o seu progresso moral, e Emmanuel fala para a gente, no livro A Caminho da Luz, que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Não existem mais. Segundo a ciência humana, um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. Então, como é que a gente vai tratar Jesus como sendo um Evaldo da vida, um espírito medíocre, medíocre no sentido de mediano? Não é a palavra medíocre ela não é pejorativa de inferioridade moral, não, é de mediano. Um espírito mediano como eu, não dá. Quando Emmanuel vem fazer essa relação de personalidades que a visão humana busca enaltecer, é porque nós ainda não encontramos dentro da gente o motivo pelo qual Jesus é nosso guia e modelo. Ainda estamos distantes desse reconhecimento do Divino Mestre como nosso guia e modelo. Eu fui buscar lá no livro A Boa Nova. Tem uma história, né, que Jesus estava sentado, Boa Nova de Humberto de Campos, né? Então, no capítulo 6, tem o título Mensagem do Evangelho. E diz que Humberto de Campos estava sentado nas escadarias do templo, e um grupo de sacerdotes olha para Jesus e percebe nele uma superioridade, uma altivez que não é arrogante. É uma altivez humilde, que é difícil de você encontrar isso, né? E aí, um dos sacerdotes, que é o Hanan, o nome do sacerdote, né? Ele fala assim para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Hanan pergunta: obra divina em tuas mãos? E deu uma gargalhada de desprezo. E continuou as suas observações irônicas e perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros?
Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Sacerdote, replicou Jesus, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Esse diálogo de Jesus com Hanan é de uma expressão de amor e de humildade tão grande, mas tão grande, que Hanan se revoltou. Porque nós não estamos acostumados com uma superioridade humilde. Nós achamos que aqueles que se dizem nossos superiores, eles o são pela arrogância, pela prepotência. O Cristo não. O Cristo não. Quando Emmanuel fala para a gente, no último parágrafo, né, do Religião dos Espíritos, ele fala, é por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625, que os benfeitores respondem na síntese inovidável: vide Jesus, como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande, bastante puro para ser integralmente na terra, como sendo nosso Mestre e Senhor. Nós estamos no mês de dezembro, iniciando a nossa preparação íntima para o Natal de Jesus. Como que a gente pode ainda querer materializar ou condicionar Jesus a um entendimento tão fragilizado que nem o nosso? Conta uma história que Santo Agostinho, ainda na matéria, no plano material, ele resolveu entrar em meditação profunda, que ele queria compreender Jesus e Deus. A essência de Jesus e a essência de Deus. E Santo Agostinho foi para um convento que ficava no alto de uma montanha que dava para o mar, e por lá ele passou 8 anos, Rose, 8 anos dentro de uma cela, dentro do seu quarto, em meditação profunda acerca de Jesus e de Deus. Ao final de 8 anos, ele sentiu vontade de sair do seu isolamento e foi caminhar na praia próxima ao convento. Quando ele estava caminhando na praia, no alvorecer do dia, ele olha ao longe e vê uma criança de cabelos loiros, e a criança abaixava e levantava, abaixava e levantava. E quando ele chegou perto, ele perguntou, né? Pequeno, o que fazes? A criança, com uma concha na mão, abaixava, pegava a água, botava dentro da concha e falou assim: eu vou botar o mar dentro dessa concha. Santo Agostinho falou assim: ô pequeno, tu não vês que isso é impossível? Olha o tamanho do mar, a tua concha é tão pequenina. Aí a criança falou assim: você não quer botar Jesus e Deus dentro da sua cabeça? Então eu posso botar o mar dentro da concha. Porque é ainda para nós de uma grande dificuldade a nossa compreensão acerca do Cristo. Porque nós humanizamos, queremos humanizar Jesus, uma vez que ele já venceu todas as etapas evolutivas. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 110, aliás, 101 do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, na pergunta 107, Kardec fala para a gente sobre os espíritos puros. Aí, Kardec coloca assim: caracteres gerais do espírito puro. Total domínio sobre a matéria. Total domínio sobre a matéria. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Lacordaire, num texto lindo sobre o Messias, Lacordaire fala que quando o espírito chega na condição de espírito puro, ele é convidado a uma nova etapa de progresso moral para chegar à condição de Cristo. A gente julgar
até o entendimento das palavras do codificador, que chegou a espírito puro, está tudo resolvido. Não, não está, não. Ainda temos que empreender uma nova jornada para que nós possamos entrar na categoria de espíritos crísticos. Certa vez, sabe, Rose, um irmão perguntou a Chico Xavier, que é o mentor da minha casa, né? Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, perguntaram a ele se Jesus era o Cristo de maior progresso ou de maior evolução que existe na criação. E o Chico, daquele jeitinho dele, bem mineiro, bem carinhoso, ele fala assim, que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe o que eu vou falar. Mas seu Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que existe uma comunidade de espíritos puros e angélicos que dirigem o destino do nosso sistema solar. Então, podemos entender que o Cristo que nós conhecemos com o nome de Jesus é um Cristo, é um espírito de grande progresso moral. Mas o espírito que administra o nosso sistema solar é um Cristo de mais experiência que o Cristo do nosso planeta. E é compreensivo isso, porque senão nós entraríamos no mesmo entendimento de alguns irmãos de outras denominações cristãs de que Jesus e Deus é a mesma pessoa. E não é. E Jesus coloca isso de forma muito enfática no Evangelho de João, quando ele fala que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. E ele anseia em cumprir essa vontade. Então, se ele fosse Deus, lógico, nós sabemos que não é, mas só para título de orientação, porque nós não temos só os irmãos na matéria participando dos nossos estudos, também tem os irmãos espirituais que são trazidos para que participem dessa assembleia. Então, se Jesus fosse Deus, nós estaríamos diminuindo a capacidade do Deus criador do universo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como está na pergunta número 1. Então, o objetivo de Emmanuel, nessa página da Religião dos Espíritos, é fazer com que a gente entenda que, quando nós elegemos Jesus como nosso guia e modelo, as nossas possibilidades vão tendo uma abrangência maior. Evidentemente que não temos condições de repetir os feitos do mestre, porque estamos ainda engateando no nosso processo de evolução moral. Mas eu tenho a possibilidade de análise da minha conduta baseado nos exemplos de Jesus. Os benfeitores colocam ele na condição de guia e modelo. Por quê? Porque quando você vai passear em alguma cidade distante que você não conhece, ou um país distante, você não contrata um guia da localidade para poder te levar, para que você conheça todas as possibilidades que aquele lugar te oferece? Então, Jesus é o guia nesse aspecto, porque ele fala para os evangelistas, para os discípulos, na noite lá da última ceia, ele fala, eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos inimigos. Eu irei preparar-vos lugar, porque vocês sabem para onde eu vou. Aí Tiago fala assim, Senhor, não sabemos não. A gente não sabe não. Aí Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele nos coloca na condição de guia por isso, porque ele sabe qual o caminho que nós temos que trilhar. Ele falou com muita severidade para o jovem que foi buscá-lo, né? Querendo seguir Jesus. Se quiseres me seguir, disse Jesus, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e segue-me. É uma proposta ainda para mim, ainda de grande dificuldade de execução, de abandonar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir ao mestre. Mas eu sei que ele é modelo. Eu já tenho essa percepção. Então, o que a gente, Rose, muitas das vezes, do movimento espírita, um irmão começa a estar na oratória, falando sobre a doutrina, ou mesmo realizando
algumas atividades mediúnicas, a gente quer logo em Deus. Eu fui assistir de um irmão muito conhecido no movimento espírita, e eu fiquei muito triste, sabe, Rose? Porque eu vi algumas pessoas com a camisa do fã-clube desse irmão. Sabe? O fã-clube desse irmão. Gente, ou eu estou entendendo errado a proposta da doutrina, ou os irmãos não estão cientes de que só temos um guia e modelo. Jesus nos fala, quando um cego guia o outro, o que acontece? Caiu do abismo. Então, quando eu estabeleço, sabe, Rose, que o dirigente da minha casa, o médium da minha casa, o palestrante da minha casa é o cara, quando ele comete uma falha que é comum acontecer, estamos num plano de prova e expiação, eu vou e desabo. Ou eu me decepcionei com o espiritismo? Não. Leon Denis fala para a gente, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele fala que a doutrina espírita ela é inatacável. Agora, o espiritismo é aquilo que nós fizermos dele. Por quê? Porque o espiritismo é a ação dos adeptos da doutrina espírita na sua vida diária. Se Emmanuel me dá essa relação de indivíduos de grande importância no movimento social da Terra, ele não fala do movimento espírita, não, do movimento social da Terra, Emmanuel nos dá essa relação, por que eu vou me guiar pela cabeça do outro e não seguir aquilo que o Evangelho me propõe? Seguir aquilo que Jesus me exemplifica? Não me importa. Não me importa se é palestrante, se é médium, se é dirigente de espírita, se é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Uma vez, eu estava assistindo aqui na sede histórica da Federação Espírita Brasileira uma palestra do Godinho, que é o atual presidente da federação. E uma pessoa, quando o Godinho entrou no salão de palestra, uma pessoa falou assim, Godinho, eu te amo. Aquele arrobo, né, de infantilidade que ainda carregamos. Ele falou assim, minha filha, é melhor você amar Jesus, que os meus defeitos não me permitem te amar também. Eu achei tão bonito isso, sabe? Porque muitas das vezes a gente vai para uma reunião pública, numa reunião de estudo, de palestra, a gente quer ser ovunado, sabe? E esquecemos que Jesus, quando foi ovacionado, quando entrou em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, no outro dia ele estava preso e indo para a crucificação. Então, se o espírita quer aplauso, quer ser reconhecido, tem aplauso da espiritualidade na transformação íntima que nós devemos empreender na nossa vida. Não jogando para a plateia, não jogando para o público. A nossa responsabilidade, quando elegemos Jesus como nosso guia e modelo, eu escutei essa frase e eu achei muito bonita. Nós temos que parar de falar de Jesus, sabe, Rose? Nós temos que começar a exemplificar Jesus, que são situações diferentes. Nós temos com muita facilidade o nome de Jesus nos nossos lábios, com muita facilidade. Chico Xavier, quando chegou a 100 livros psicografados, Emmanuel, que apresentou para ele, ele falou assim, seu Emmanuel, e agora? Era 30 livros, já chegamos a 100. Parar? Aí Emmanuel falou assim, não, Chico, agora você vai ter que evangelizar os eleitores. Os leitores. Aí o Chico falou assim, naquele jeitinho dele, mas uai, seu Emmanuel, eu agora vou ter que dar aula, quem for analfabeto eu vou ensinar a ler. Emmanuel falou assim, não, Chico, agora você tem que vivenciar as obras que você psicografou. Porque só assim as pessoas vão ver em você, nas suas atitudes, as pessoas vão ler o Evangelho de Jesus. Então, a proposta de Emmanuel é que nós nos transformemos em evangelhos vivos, em exemplificar aquilo que Jesus nos deixou, nos orienta, como atitudes diárias. E não como sendo aqueles que julgaram Jesus, apontar o dedo, fulano não era o que eu pensei. Não, você que criou expectativa em relação a fulano. Porque se você coloca as tuas expectativas no mestre,
em Jesus, tenho certeza que ninguém vai se decepcionar. Eu tenho certeza. E quem está falando para vocês é um espírito que já virou as costas para Jesus em várias oportunidades de várias existências. Mas nessa, eu estou me esforçando, e me esforçando mesmo, né, para que eu comece a entender a necessidade da prática. Ainda não consigo, mas pelo menos entender a necessidade da prática. Que não é o fato de eu estar dentro da casa espírita que eu estou matriculado, que eu estou lá trabalhando no passe, bebendo água fluidificada, assistindo palestra pública, que está resolvida a minha questão, porque não está, não. Eu já tenho consciência que eu tenho que começar a agir no meu dia a dia, dentro da minha casa, no meu grupo de trabalho, no meu grupo social, na casa espírita que eu frequento, eu tenho que começar a agir segundo a exemplificação do mestre. Ah, Evaldo, é muito difícil. Aqui na nossa casa, sabe, Rose, nós temos uma tarefa de tratamento espiritual com o Dr. Herman. Todo primeiro e terceiro domingo do mês, nós estamos lá no CSX, aqui na Edgar Werneck, 929. E uma vez uma irmã falou para o Dr. Herman, o Dr. Herman estava dando uma orientação acerca da necessidade da mudança da gente, né? Que a gente não pode continuar na síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí a gente volta para um umbral assim, tem que mudar essa história, não é? E a doutora Herman orientando, aí a pessoa falou assim, doutora Herman, mas mudar é muito difícil. Aí a doutora Herman falou assim, só é difícil aquilo que ninguém fez. E eu tomei isso como regra para mim. Eu parei de falar que uma coisa é difícil, sabe? Eu falo assim, ainda não consigo, mas que eu vou continuar tentando, vou. Porque quando Jesus me propõe tomá-lo como guia e modelo, a vida de Jesus foi fácil? Foi só mar de rosa, né? Não precisava nem trabalhar, porque as coisas materializavam na frente dele? Não. Ele diz, como Humberto de Campos diz, né? Ele foi lá para a marcenaria de José e foi trabalhar na enxó e no serrote. Quando ele começou o seu eu acho engraçado que fala assim, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Não, ele começou o ministério dele, para nós aqui na Terra, há pelo menos 4,6 bilhões de anos, quando ele formou esse planeta para nos abrigar. Ele é o guia e modelo, não é porque ele morreu na cruz por amor de nós. Não, não é não. Ele é nosso guia e modelo porque os exemplos que ele nos dá, desde a criação do planeta Terra, é um exemplo de misericórdia, de obediência, de resignação, de amor ao próximo. A proposta do Cristo nas nossas vidas é essa. Se me amais, guardais os meus mandamentos, disse Jesus. E eu rogarei o Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que restabelecerá tudo o que eu tenho dito e tirará o véu do que ficou obscuro. Sabe? É a promessa dele que se cumpre através da doutrina espírita. Mas, sinceramente, uma pergunta. É só balançar a cabeça, sim ou não? A gente pode se considerar que somos privilegiados? O que vocês acham? Não, porque o privilégio é um afastamento da lei de Deus, que a lei de Deus é equânime para todos. Então, não existe privilegiado, porque Emmanuel fala que todo privilégio é injustiça e a lei de Deus é justa. Eu posso dizer que eu tenho mais responsabilidade pelo conhecimento que a doutrina espírita me oferece, mas distante abismalmente de qualquer privilégio. Porque, senão, quem não fosse... Aí não seria fora da caridade que não existe salvação, seria fora do espiritismo. E nós já sabemos, Kardec coloca isso com muita propriedade para a gente, lá no capítulo 25, lá no capítulo 15 do Evangelho. Então, todos nós estamos matriculados numa escola que nos oferece material didático para a gente passar de ano. Passar de ano. O que é passar de ano? É chegar no retorno ao plano espiritual, quando chegar a nossa hora, no meu caso, eu espero que demore muito tempo ainda para isso, mas quando chegar no plano espiritual, eu não volte para a mesma caverna que eu estava quando comecei a minha jornada na presente existência. Eu, pelo menos, já consigo ver a luz do sol. Então, por isso que eu tenho que eleger
Jesus, e unicamente ele, como meu guia e modelo. Temos inúmeros personagens na história da humanidade que fizeram grandes feitos. Muitos personagens, mas nenhum igual ao mestre. É isso que Emmanuel fala para a gente no final, nessa hora. Fala assim, só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra como sendo nosso mestre e Senhor. Só Jesus. Quando a gente vê algumas pessoas tecendo comentários elogiosos sobre determinados irmãos, a gente não sabe como está o coração do irmão naquele momento. A gente não sabe as dores que ele está passando. Ele está executando a tarefa dele com muito amor, mas não quer dizer que a vida dele esteja um mar de rosa, não. Certa vez falaram assim, comentaram assim, perto de mim, eu queria estar ao lado de Francisco de Assis. Eu também. Mas passar por tudo que ele passou, eu não queria, não. E a gente sabe a história dele. A gente sabe a história dele. Desde os 18 anos, quando foi preso, a gente sabe que foi bastante complicada a história dele. Mas ele abandonou o projeto dele, que era exemplificar Jesus aqui na matéria? Não. A humanidade o coloca na condição de santo, mas o que o santificou não é a vontade do homem, mas as suas atitudes. O seu amor à natureza, o seu amor ao próximo. Então, Francisco de Assis entendeu perfeitamente que Jesus é o guia e modelo. Agora, todas as vezes que eu quero colocar um artista de novela, um jogador de futebol, um irmão que esteja com a tarefa na política, um médium, um dirigente espírita como sendo aquela pessoa que eu amo de paixão e que eu vou aonde ele estiver, eu estou mudando o roteiro da proposta que o Evangelho e o Livro dos Espíritos me fazem. Porque Kardec coloca para a gente, em relação à pergunta 625, ele diz, no comentário dele, na resposta dos Espíritos, que a grandeza de Jesus se faz pela sua humildade. E a gente não consegue compreender isso muito bem, que a humildade para a gente é estar com o holofote em cima, é todo mundo observar as nossas atitudes, falar que a gente é o máximo. A gente não entende a humildade como sendo aquele que serve e passa, como diz a página de André Luiz, lá no Verde. Nós temos que aprender uma consistência a servir e passar. Ele falando sobre o dar com a esquerda sem direito não saiba. Então, nós temos que isso no nosso coração, que esse momento, mês de dezembro, né, que não importa se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, ou se não nasceu, se foi em Belém, se não foi, se foi ali, se não foi, não importa. Isso daí são detalhes que não mudam em nada para a gente aquilo que o mestre veio exemplificar. Mas esse mês de dezembro poderia servir para cada um de nós uma análise consciencial de quem que eu estou estabelecendo como meu guia e modelo. Será que eu estou enaltecendo mais o meu filho, a minha filha, o meu neto, o meu sobrinho do que o próprio mestre? Será que no momento em que eu sou convidado a uma tarefa dentro da casa espírita, de apoio, de amparo àquele que sofre, eu recuso porque vai chegar uma visita na minha casa? Sabe? A gente começar a colocar aonde está o nosso tesouro. Porque Jesus fala que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Eu não posso alojar o meu coração na casa espírita que eu estou matriculado apenas nos momentos que eu estou lá dentro. Não posso. Eu tenho que trazer a casa espírita para dentro de mim, para que eu possa começar a agir. Quando eu estou na casa espírita, que alguém bate lá no portão, algum irmão que em busca de uma ajuda, eu atendo com uma fraternidade, sabe, Rose? Com um sorriso no rosto, com uma coisa maravilhosa. Mas esse mesmo irmão me pedir no meio da rua, em qualquer momento, eu nem sequer olho. Eu nem sequer olho. Ainda falo assim, não, hoje não. E saio andando.
Então, lembra daquele filme do Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida? No final do filme, quando o Chicó ressuscita, né? Ali, que eles vão passeando pela Caatinga, com um único pedaço de bolo conseguiram pegar do casamento, e aparece aquele mendigo pedindo um pedaço de pão, e aí o Chicó fala que não vai dar, não, só tem um pedacinho de bolo. Aí a menina fala assim: às vezes nosso Senhor Jesus Cristo se faz de mendigo para testar a nossa caridade. E não é que isso é verdade mesmo? Por quê? Porque muitas das vezes nós somos defrontados por situações que, se soubéssemos que era Jesus, a gente não agiria da forma que agiu. A gente mudaria completamente. Uma vez eu estava ouvindo aqui uma história de Padre Léo, já desencarnado, ele é lá do Paraná, e ele, na conversa dele, ele falando que chegou lá um membro da paróquia lá e falou que o vizinho estava infernizando a vida dele. Aí o Padre Léo falou assim: rapaz, sabe o que eu descobri? Nossa Senhora que me falou, Nosso Senhor Jesus Cristo foi morar do lado. Aí o homem falou assim: impossível. Na casa daquela peste? Não, mas é Nossa Senhora que falou, ele foi morar do lado da sua casa. E o homem foi para casa encafifado com aquilo. Como é que ele vai do lado da casa dele, né, Carmen? E o homem começou a diminuir o xingamento do vizinho, pro vizinho. Porque, assim, se eu começo a xingar o vizinho e nossa puta, eu xingo o vizinho, nosso Senhor está na casa dele. O padre falou, o padre não mente, é um homem santo. E ele começou a mudar o comportamento até que um belo dia, quem chega na igreja? O irmão com o vizinho. E os dois abraçados, numa felicidade toda. Aí o padre falou assim: eu não falei que Nosso Senhor estava morando lá da tua casa? Ele: pois é, padre. Ainda bem que eu acreditei no Senhor. Então, se a gente tiver essa relação, querendo acreditar que Jesus está mais próximo da gente do que está lá no reino dos céus, lá longe, que eu não sei onde é, a gente vai começar a mudar também a nossa forma de olhar para o semelhante. Porque Jesus fala assim: se disserem que o Cristo está ali, não vá. Que ele está na esquina, não vá. Porque ele deseja estar dentro do coração da gente. Sabe? Na hora que a gente está naquele problema grandão, naquele sofrimento, e você no silêncio, lá fazendo confissão num travesseiro. Sabe? Que o travesseiro é o melhor confessionário que a gente tem, né? A gente conversa ali num silêncio da noite. É você saber que Jesus está sentado na beira da cama e fala para você assim: meu filho, minha filha, eu estarei convosco até o fim dos tempos. É a promessa dele. Jesus é nosso guia e modelo porque ele se faz presente na nossa vida. Quando eu cometo qualquer atitude indevida, e são várias ainda, infelizmente, de imediato vem à minha mente aquela pergunta tão característica que a gente já conhece: o que Jesus teria feito no meu lugar? Não vale dizer que ainda não é um Cristo. Não somos, mas é a nossa destinação. Nós somos destinados a chegar à angelitude. Tem aquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos. Não é figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Só que não é de uma existência para outra. Não é nessa existência que nós vamos virar anjo e nem nas próximas, provavelmente, no meu caso. Mas a nossa destinação é sermos felizes. E a partir do momento que eu elejo Jesus como meu guia e modelo, a estrada vai continuar pedregosa e espinhosa. Mas eu tenho ele caminhando comigo. Sabe? Ele me dá a força necessária de falar: vamos, meu filho, eu te ajudo. Porque ele falou assim para mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tem muita gente esperando Jesus carregar no colo. E não vai carregar. A proposta do mestre é aliviar as nossas dores para a gente enfrentar a nossa jornada. Porque ele teve
Simão Cirineu, que aliviou o peso da cruz. Mas quem carregou as dores da cruz? O Mestre. O Mestre. Então, por isso, gente, nesse Natal, vamos fazer com que Jesus nasça dentro da gente de uma forma tão intensa que eu vou poder ouvir novamente aquele coro de anjo lá na noite de Belém, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, realmente nos tocaram ao fundo, né? Então, todos nós possamos nos lembrar que Jesus está morando sempre ao nosso lado, para que assim a gente possa, né, agir com mais amor, com mais caridade, porque é isso que ainda nos falta, lembrar que Jesus é nosso vizinho, está sempre aqui ao nosso lado. Que Deus te abençoe a sua família e te dê um Natal cheio de muita paz e muita luz, não só para você, mas para todos nós. Então, encerrando aqui as nossas atividades da noite de hoje, eu quero lembrar a todos que os nossos cursos entraram em recesso a partir de hoje, mas as nossas palestras públicas continuarão ocorrendo todas as segundas e quintas-feiras, às 18h40. Nossas irradiações para encarnados e desencarnados também continuarão acontecendo às quartas para desencarnado e às sextas para os encarnados. E o nosso evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai acontecer ainda nos dias 7 e 14 de dezembro, às 18h30, tá bom? Depois entra em recesso também, mas as palestras continuam. Esperamos poder contar com todos. Para encerrarmos hoje, vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, aqui unidos, muito gratos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, falando sobre Jesus, tecendo as considerações que o nosso amigo nos trouxe, desse nosso companheiro, esse mestre, esse nosso exemplo, que nós possamos fazer exatamente como ele nos trouxe, exemplificar, vivenciar os seus ensinos, para que nós possamos chegar cada vez mais perto desse mestre que nos ampara, que nos consola, que nos dá a sua mão para quando estamos aflitos, e ele nos acolhe. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite de estudos, e pedimos a permissão do alto para encerrarmos as atividades da noite de hoje. Muito gratos em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. E mais uma vez, meu amigo pessoal, um abraço para você. Boa noite a todos, um beijo. Tá? Um abraço aí para todos. Muito obrigado por ter ligado. Boa noite a todos. Obrigado, um beijo a todos. Muito boa noite. Obrigado. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Até amanhã ainda tem. Boa noite. Mas, Foi muito bom o tema. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.